Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos continuar a série sobre santificação. E a palavra dessa noite, ela é sobre a palavra. Eu falei semana passada que nós falamos sobre a palavra da cruz. Por que Paulo ele só se dedicou quando esteve aos Coríntios, ele falou, olha, eu nada dediquei saber entre vós, senão isso, Cristo e eis crucificado. Paulo ele falou que o assunto central do ministério dele era que Jesus foi crucificado. E eu mostrei à igreja o quanto que a palavra da cruz ela traz poder para a nossa vida. Quanto a palavra da cruz ela é central para a nossa vivência. O que a cruz proporcionou está disponível para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar o porquê que essa pregação traz o poder que traz. Nós vamos falar do poder da palavra, nós vamos falar da palavra de Deus. Então, para isso vamos abrir lá, você já está com o seu texto aberto, 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 22, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Capítulo 2, verso 1. Vamos lá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Então esse é o texto de Pedro. Só para você crescer um pouco mais no entendimento, por que nós varamos o capítulo 2? A Bíblia, você sabe muito bem que no seu original, na carta escrita por Pedro, não tem a divisão de capítulos e versículos, assim como toda a Bíblia. Isso foi um acréscimo que fizeram para facilitar encontrar o texto. Cá para nós é muito mais fácil. E é por isso que tem. Então nós precisamos ler a palavra com cuidado, de observar se um capítulo que você está lendo, talvez ele não encerra o assunto quando acaba o capítulo, como foi o caso aqui. O capítulo 2, se iniciasse um novo assunto, não poderia começar com portanto. Ele está se referindo, ele está concluindo em cima daquilo que foi dito acima. Então nós precisamos ter esse cuidado. Amém? Tá ok, gente? Amém? Então, hoje eu quero que você saia desse lugar com um entendimento por que o salmista falou que o homem que caminha na lei, aquele que medita, aquele que tem prazer dele na lei do Senhor, é um homem feliz. Por que será que a felicidade ao meditar na palavra? Isso é o Salmo 1 que nos diz. E há um detalhe nesse Salmo, que o verso 3 vai dizer que o homem que medita na lei, que é uma pessoa que tem o prazer na sua lei, na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É interessante que esse mesmo assunto volta no Novo Testamento com Tiago. E Tiago capítulo 1, verso 25, ele vai falar a mesma coisa. Ele chama o evangelho de a lei perfeita. E olha o que ele diz. 1,25 de Tiago está escrito assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Os dois textos falam que quem tem o seu prazer na lei do Senhor, quem anda na lei do Senhor, é uma pessoa que vai ter sucesso, no bom sentido da palavra. Claro, a palavra de Deus ela não foi feita, Deus não pensou a vida da palavra para chegar no final das contas e te fazer ter
uma vida desgraçada depois de você cumprir a palavra. Na palavra de Deus, nós encontramos a vontade perfeita de Deus para todas as áreas de nossas vidas. Então, quando você vai para a palavra, você se depara com aquilo que é a realidade, o que Deus deseja para cada área de sua vida. Então, não é possível que a vida da palavra produza insucessos. Então, eu queria limpar sua mente dessa palavra sucesso, porque você já pensa em riqueza, você já pensa em esbanjamento, e não necessariamente eu me refiro a isso. Mas não podemos deixar uma promessa como essa passar. Se você tiver a sua vida bem fixada na palavra, a Bíblia diz que você será uma pessoa bem-sucedida. Amém? Isso é para você receber em fé. Então hoje, meu irmão, como nós vamos falar da palavra, eu quero que você saia daqui. Eu quero dar um tema a você. Dentro disso, da palavra de Deus, nós vamos falar que ela é uma semente que regenera. É a forma que Deus plantou em nós um recomeço, uma nova história, a tal da nova vida. É pela palavra que Deus planta essa nova vida. Para você que está anotando, então, toma aí nota, escreva aí que nós vamos falar da semente regeneradora. Esse tema eu não inventei, claro. Pedro falou isso no texto que nós lemos. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Para você perceber o que Pedro está falando sobre a semente incorruptível, uma semente que não tem corrupção, que não se desgasta. A palavra de Deus é uma semente que não passa. Ele fala que a palavra ela não passa e ela produz uma vida que é duradoura, a vida eterna. É interessante que a versão NVT, alguns aqui conhecem, tem aplicativo dessa versão de Bíblia, depois você baixa. Lá no verso 23 de 1 Pedro que nós lemos, está escrito assim: pois vocês nasceram de novo, não de uma vida que pode ser destruída. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. É uma nova vida. Eu quero que você entenda que de vez em quando aqui nós vamos encontrar textos como esse que vai nos dizer que a vida que está por vir, a vida do reino, a vida que virá, essa habitação perfeita que nós aguardamos, aonde Deus vai restaurar toda a terra, essa perfeição que nós aguardamos, nós já habitamos nela pelo Espírito. Nós não habitamos fisicamente nela, porque o reino de Deus não veio ainda. Ele está dentro de nós. Então, o estilo de vida daquele ambiente que nós iremos habitar, ele já está presente na sua vida. Você precisa entender isso e precisa desenvolver isso. Amém? O estilo de vida do reino já está presente em você. Você ainda não está habitando fisicamente nele. Isso aí é uma outra coisa. Nós entraremos lá com o corpo renovado também. Nós haveremos de ser transformados por completo. Hoje, Deus ele começou, como falamos no domingo, de dentro para fora. O Senhor está trabalhando a essência do homem para fora. O último a ser vencido é a morte física, que para nós cristãos não existe mais a morte eterna, a perdição eterna. Aquilo que virá, a segunda morte, nós não provaremos de nada disso. Nós somos garantidos por Jesus que quem com ele vive, ele é a vida e ele é a ressurreição. E nós seremos ressuscitados no último dia, no dia do juízo, mas seremos ressuscitados no nosso corpo físico. Não seremos ressuscitados como se a nossa essência morresse. Nós não teremos morte no nosso espírito, porque a vida de Deus está em nós. Amém? Então, meu irmão, preste atenção aí. Vamos mergulhar nisso. Dentro desse assunto que a palavra ela tem essa garantia de sucesso, dentro disso tudo que eu já falei para você, de que Deus ele literalmente nos deu vida, eu quero falar a primeira função da palavra, que é produzir a vida de Deus. E eu quero tentar aqui trazer essa ideia de produzir a vida, mostrar para você na palavra como que a palavra de Deus mostra que ela mesma produz vida em nós. Preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção que Pedro não chama a palavra de fruto, ele chama de semente. É claro que você já pescou algum princípio aí. Tem aquela... eu ouvi um texto que me apaixonei. O camarada dizia o seguinte, que ele pediu a Deus coragem. E Deus lhe deu experiências para que ele fosse corajoso. Ele estava pedindo a Deus paciência. E Deus o colocou em situações de estresse, para que ele aprendesse a ser paciente.
Se você for pensar, o nosso Deus, ele não nos priva de nenhuma experiência. Por quê? Porque Deus te enxerga como alguém que está sendo produzido. Pegou aí? Você pode se tornar qualquer coisa que a palavra garanta que você é. Você está sendo produzido. O que Deus está fazendo na sua vida é em forma de semente. Então não espere de Deus que, de uma forma mágica, Ele faz sim brotar de uma forma sobrenatural, pela graça, mas Ele faz brotar. Eu quero que você pense na palavra agora como esse lugar onde brota a vida de Deus em nós. Como a partir dali tudo começa. Se a Bíblia mostra, pelo texto de Pedro que lemos, que a sua vida foi regenerada, você foi gerado novamente, você foi recriado, você foi refeito por dentro pela palavra, eu te garanto que a mesma fonte que te deu vida, ela segue sendo a mesma fonte que Deus está usando para colocar a vida dele, para desenvolver a vida dele em você. Por isso que eu li até o capítulo 2, porque você vai observar que Pedro fala o seguinte: se despoje, abra mão, deixe que a impureza saia de você, pegue então a palavra de Deus, deseje ela como um leite. Ele começa a falar de novo de começo, leite, alimento para criança. E ele diz, deseje a palavra como um leite, porque esse leite vai te dar crescimento para a salvação. Nós já aprendemos aqui uma doutrina clara sobre a salvação. Ninguém aqui está salvo. Nós estamos crescendo, se desenvolvendo para sermos salvos. A salvação, ela é garantida para todo aquele que crê. E não é para aquele que creu, é para aquele que segue crendo, para aquele que mantém e sustenta a crença. Amém? Então, dentro disso, meu irmão, você precisa compreender que a palavra, ela é o começo de tudo. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 8, tem aquela parábola do semeador que está em Mateus, que está em Marcos, e em Lucas está lá no capítulo 8. E o verso 11, eu só vou ler para você um verso curto. Está escrito o seguinte, Jesus interpretando a parábola do semeador. Este é o sentido da parábola. Aí qual é o sentido que ele dá para a parábola? A semente é a palavra de Deus. Nessa parábola você sabe que a semente caiu em vários solos. Só que o solo bom deu, né? Produziu. Os outros demais solos não. Não nos cabe aqui, não vou entrar nisso, mas Jesus interpreta, a palavra é uma semente. Mas o momento que a gente começa a observar que é na palavra que Deus está usando para produzir coisas em nós. Então preste atenção, vai entendendo a grandeza, vai entendendo a importância da palavra, vai compreendendo como a palavra ela faz para gerar mudança na nossa vida. Vai observando como que a palavra, ela de fato, ela tem esse caráter. Deus colocou na palavra dele tudo aquilo que você precisa se tornar. Nós vamos numa crescente aqui, você vai observar que nós vamos chegar até onde Deus ele começa a não mais querer um livro, ele começa a querer você registrado pela palavra. É desejo de Deus que a palavra, você se torne a palavra. Olha Isaías comigo, capítulo 55. Eu vou pedir que você abra o mais rápido que você conseguir, claro, dentro da sua limitação, mas mais rápido que você conseguir, que nós vamos precisar ler alguns textos. Isaías 55, verso 10. É um texto também bastante conhecido. A minha expectativa, e eu vou falar isso no domingo, mas é que a igreja ela passe a dar muito valor a essas quintas-feiras. A gente precisa compreender que nós estamos aprendendo a viver. Amém? E se você está aprendendo uma nova vida, se você está aprendendo a beber da palavra, é necessário que você esteja presente na hora que a palavra for ministrada. E é frustrante, de forma alguma eu estou aqui, estou feliz por você estar aqui, mas talvez algumas pessoas escolheram não estar entre nós e é importante que a gente aprenda que essa série, por exemplo, ela tem muita importância. Você tem noção de que sem santificação ninguém aqui vê o Senhor? Está escrito. Então, aprenda a dar valor.
Amém? Vocês estão desanimados? Hã? A palavra diz assim, Isaías 55:10. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Eu estou lendo na NVT. O mesmo acontece em a minha palavra. Olha só, Deus vai falar, a mesma coisa acontece com a minha palavra. Como? Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a envie. Mais uma vez, Deus está falando o seguinte, a minha palavra vai produzir. A minha palavra vai ser a chuva que vai regar uma semente. Ele está trazendo a ideia de um plantio, alguma coisa que precisa ser brotado. E ele diz, a minha palavra ela não volta sem fazer aquilo que eu enviei. Eu envio a palavra para ser uma produção. Então preste atenção, uma das coisas mais poderosas que Deus pode fazer é falar com você. Se eu fosse você, depois de uma palavra como essa, depois de entendimento como esse, meu irmão, entraria no meu quarto. Deixaria Deus falar comigo, porque quando Deus fala, Ele faz. Deus não é como você, que quando se compromete, talvez descumpre. Deus, Ele é um ser que quando fala, Ele já está falando e se comprometendo. E eu quero mostrar isso para você na palavra. Um livro à frente, Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12. Aqui tem uma chave para nós, interessante, sobre como Deus faz para gerar a palavra dele. Está escrito lá em Jeremias 1, 11. A partir dele, vamos ler 2 versos, 11 e 12. Olha como que Deus ele é comprometido com aquilo que ele fala. Vamos ler. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu sei que para você, eu já li esse texto várias vezes também, e eu fiquei assim, o que tem a ver, meu Deus? O Jeremias vira, fala assim, eu vi uma amendoeira. Ah, você viu direitinho, porque eu estou velando. Tem tudo a ver. Primeiro que a palavra amendoeira e a palavra velar no hebraico é a mesma palavra, só muda uma vogal. Se a gente partir do princípio que o hebraico escrito ele não tem vogal, então não muda nada, muda pronúncia. É como se Deus estivesse fazendo um trocadilho com ele. Mas por quê? A palavra amendoeira, ela tem um poder muito grande aqui. Porque para Jeremias entendeu tudo o que Deus estava falando através dessa comparação. Quando Deus falou, o que você está vendo? Ele falou, vejo uma amendoeira. Ele falou, você viu bem. E por que logo depois ele fala, eu velo pela minha palavra para cumprir? Presta atenção, essa palavra aí, velar, é vigiar. É ficar de guarda sobre alguma coisa. Você sabe que o vigia ele tinha uma função, sim, de proteger, mas de anunciar o perigo também. De anúncio. Então, se você fala, por exemplo, naquela época, um atalaia, que eram os vigias, eles ficavam sobre os muros para anunciar coisas. E Deus compara até o profeta a um atalaia. Ele fala isso para Ezequiel. O atalaia é um profeta, o profeta é um atalaia. É um anunciador. Então, se Deus fala, o profeta anuncia o que é falado. Então, preste atenção, a amendoeira, ela era a primeira árvore em Israel. A primeira. Quando saía do inverno para a primavera, ela era a primeira a dar frutos. Então, o que ela anunciava? Uma estação totalmente escassa, totalmente fria, totalmente imprópria para o plantio. Ela anunciava o seguinte, está vindo aí alguma coisa. Ela era o sinal de que haveria uma mudança de tempo, de que haveriam tempos bons. E o que Deus faz com Jeremias? Eu estou aqui tentado a falar do Isaías, meu Deus. Eu não tenho nada para falar dele, gente, é só por causa do nome mesmo. O que ele faz com Jeremias? Ele coloca no coração de Jeremias o seguinte, Jeremias, você viu a comparação que eu fiz da amendoeira? Então, Jeremias,
quando a amendoeira anuncia, ela é um vigia. Assim também eu fico. Assim também eu quero que você entenda que eu vou produzir uma mudança na sua vida. Pela minha palavra, eu vou cumprir aquilo que eu falei sobre você. Então Deus, ele fala a mesma coisa. Eu estou sob guarda, assim como a amendoeira guarda o tempo para anunciá-lo, eu estou anunciando e eu estou guardando a palavra sobre a sua vida. Então, meu irmão, não cai por terra nenhuma das palavras que Deus falar com você. E eu não quero restringir a palavra de Deus aqui apenas a palavra escrita, que é muito importante, e é a palavra que mais falaremos. Mas você vai perceber que isso aqui, por exemplo, ele não falou de palavra escrita. Ele está falando da minha palavra que eu falei sobre você. Eu quero te convidar, meu irmão, a você sair daqui com o teu coração aberto, entrar no teu quarto de oração e começar a falar: Senhor, fala sobre mim. Começa a falar a meu respeito. Começa a ministrar a respeito da minha identidade. Começa a ministrar a respeito do meu destino. Começa a falar comigo. Porque a vez que Deus começar a ministrar sobre você, quando Ele começar a liberar palavras a seu respeito, eu te garanto que Ele vai começar a montar guarda em torno dessa palavra. Então entenda que Deus está 100% comprometido com aquilo que Ele fala. Amém? Olha a garantia que você tem do caráter divino, que Ele fala: olha, tudo que eu disser, eu vou fazer cumprir. Aí nós podemos nos apegar mesmo à palavra de Jesus, quando Ele lá no deserto, em Mateus 4, no verso 4, Ele falou o seguinte, você conhece o texto: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão, mas... Tá de brincadeira, né? Eu acordei cedo hoje. Aliás, eu dormi tarde estudando hebraico. Acordei cedo estudando hebraico. Pelo amor de Deus, minha cabeça está aqui assim, letra para tudo que é lado. Aí você que vai... Eu tive que tomar um negócio lá, uma mexida braba que eu faço lá, para dar uma ufa, que agora eu não tenho meus produtos naturais aí que me dá um... Pelo amor de Deus, não é nada ilícito, não. Então, botei gengibre, uma outra parada e... Deixa eu dar uma turbinada aí, porque o homem é que está acabado. Eu não sei se quem fez aqui outra língua, Tamires, cansava assim quando você começou o inglês? Jesus. Eu decorei o alfabeto já todo. Mas a professora falou assim, me acha uma letra, e falou o nome da letra lá. E a letra é fácil, cara, é um negócio, quase com um rabisco assim, ó, é um rabisco. Eu falei: professora, eu fui dormir tarde, por causa estava estudando. Ela: tá sonolento, né? Eu falei: tô. Mas é isso aqui? É, isso aí. Eu falei: então tá. Daí que ela foi paciente, hoje estava bom a aula. Agora, preste atenção. O homem, ele vive de toda palavra que procede... Por que Jesus falou isso e aonde isso foi dito? Esse texto de Mateus 4, já entendemos que ele tem uma moto, meu Deus. Mateus 4,4 é um texto que tem contexto. Jesus não citou isso do nada, ele não inventou isso. Ele está citando Deuteronômio 8,3. Agora, sabe o que é barato? Olha o que Jesus pegou do contexto para falar ali, que ele tomava a postura de viver pela palavra. Quando Deus está falando lá em Deuteronômio, que ele pegou Israel e falou assim: eu humilhei vocês, eu coloquei vocês para passar fome, porque eu queria ver o que estava no seu coração. Uma maneira de Deus revelar o nosso coração é a gente passar por alguns apertos, meu irmão. Fala que não. O deserto não produz em você, ele só te revela. Fica tranquilo. Se você viu coisa que não presta no momento da sua vida de provação, você não está vendo nada que foi produzido. Você foi induzido, mas induzido por uma coisa que já está dentro de você. Não está fora. Os nossos monstros, eles não estão fora de nós, eles estão dentro. Não, é o capeta que vem, ele vem também, ele se apresenta, mas Jesus mostrou para nós que quando alguém consegue viver pela palavra, ele não consegue comprar os monstros que o diabo quer produzir. É simples, ataque o diabo com a palavra, com a verdade, que ele não vai poder nada contra a verdade. O que Jesus falou? Eu decido. Israel precisou ir para o deserto para ser humilhado. Eu estou no deserto e eu decido. Eu vou viver da palavra.
E Deus falou para eles que colocou eles numa condição de provação, em Deuteronômio 8, porque ele falou assim, eu queria ver o que estava no coração de vocês, se vocês entenderiam que o homem não só vive de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra da boca de Deus, meu irmão, levou esses homens a terem pão, carne. Sabe o que é isso? Adolescente, cara. Empresta moto, não dá certo. Pegou aí. A palavra de Deus produziu provisão, meu irmão. Se Deus empenha uma palavra sobre a tua vida, você pode ter certeza que isso te rodeia. É como se quando ele falasse assim, eu vou fazer isso com você, aquilo libera condição para você, aquilo formata a tua vida, aquilo constrói você, aquilo orienta você, aquilo ilumina caminhos, aquilo ali também traz limitações. Era isso que Deus queria falar para eles. Eu queria saber como que vocês iriam se comportar, se vocês iriam ouvir, ver a situação e continuar na minha palavra, ou se vocês abandonariam a minha palavra por causa dos apertos que vocês viveram. E geralmente, meu irmão, sério, pode parecer chavão, mas não é. Entre aquilo que Deus falou, sempre vai ter um negócio chamado deserto. É incrível. Jesus passou por isso. O Espírito Santo enche a vida de Jesus, vem sobre ele. Você sabe que Jesus está no deserto e, aliás, ele está no batismo, ele está lá no rio e ele é cheio do Espírito, o Espírito vem sobre Jesus. Você tem ali a voz de Deus falando que ele era o Filho amado, que Deus tinha prazer nele. Agora o Espírito Santo que veio sobre Jesus, leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito guiou Jesus ao deserto. Por quê, meu irmão? Será que Deus pode ser tentado? O texto de Tiago já nos ensina que não. Jesus é mais uma vez uma prova de que o Senhor Jesus, enquanto esteve entre nós, ele viveu como homem, ele tomou a postura de esvaziamento, ele tomou a postura de viver como homem, dependendo de Deus, como eu e você precisamos viver. E nesse contexto de deserto, o Senhor Jesus ele teve que aprender a ser obediente. Hebreus fala que Jesus obedeceu, ele aprendeu a ser obediente por tudo que ele sofreu. Pelo sofrimento, Jesus se tornou obediente. Meu irmão, eu estou te falando que a palavra está dizendo que o Cristo, nosso Senhor, aquele que nos salvou, ele foi sim, ele é sim Deus, mas enquanto esteve entre nós, ele esteve vazio de si mesmo. Ele esteve como um homem, e como homem ele teve que aprender. Então o Espírito Santo levou ele para a melhor escola, que é a sequidão, é o deserto, é um lugar solitário, é um lugar difícil, inabitável, um lugar de situações de aperto. Então preste atenção, nós estamos vendo que Deus ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Amém? Se ele te falar, meu irmão, é o maior tesouro, é quando você consegue escutar a voz de Deus. É quando Deus fala sobre você assim, eu penso isso a teu respeito, eu quero te levar aqui, eu quero te guiar para ali, eu quero realizar na tua vida isso. Você é e anuncia. Quando Deus anuncia, ele já está falando, eu fecho a tua vida com isso. Eu estou fechado com isso. Eu estou comprometido com isso. Eu me comprometo em você se tornar isso. Agora só a parte que lhe cabe é você também se unir ao Senhor nessa fidelidade. Eu te garanto que Deus vai ser fiel à palavra dele. Agora a minha pergunta é, você continuará convicto? Você continuará influenciado, rendido à palavra? Ou você vai deixar com que as outras coisas ministrem sua identidade, te dê outro sentido? Você pode escolher. Eu quero te mostrar dentro disso, de que a palavra, Deus ele tem compromisso com ela, então ela, tudo que ela se propõe a gerar, ela vai gerar. Dentro disso existe uma ação do Espírito. Olha comigo, por favor, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 3. Vamos lá? Esse texto, Paulo vai mostrar que Deus hoje ele não sonha ter um livro. Ele sonha fazer você um registro, um lugar onde Deus escreve. E essa ação de Deus em registrar em nós a palavra não é uma memorização de versículo, é uma ação do Espírito Santo.
Para você que pensa, eu não tenho boa memória, pastor. Mas eu vou te explicar agora como que você faz. E você nunca mais vai conseguir falar que a palavra de Deus é pesada para você, que a palavra de Deus é isso, é aquilo. Você vai começar a entender que não há outro estilo de vida. Amém? Olha aí o que está escrito. A partir do verso 3, capítulo 3 da segunda carta. Vamos lá? Estando já manifestos como carta de Cristo. Olha o que ele chama, carta. Aí ele diz, produzidas pelo nosso ministério. Uma das coisas que eu gosto sobre pensar discipulado é o seguinte, você é registrado por alguém, Deus usa a vida de alguém também. Ainda que ele vai falar aqui na frente que é o Espírito que escreve, mas alguém produz essa carta. O Espírito Santo usa a vida de homens e você precisa estar submisso a alguém. Vamos lá? Ele diz, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Entenda isso aqui. Paulo está falando, aquilo que é produzido na sua vida, que é o entendimento da palavra, não é produzida na pessoa. Não é o homem que pega e produz o conhecimento. Mas, pastor, você não passou a tarde meditando, orando, e você não... O que Deus faz? Deus registra em mim para registrar em você. Não é uma coisa mental, não é um exercício da inteligência humana. Se for isso, não passamos de meros homens. E isso aqui que o texto vai nos mostrar. Olha aí que interessante, ele diz, nós não somos capazes, não parte de nós. Ele diz, pelo contrário. É o contrário disso. A nossa suficiência vem de Deus. Olha o que ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Como é que funciona essa nova aliança de Deus com o homem? Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, olha como ele vai chamar a lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que passageira, desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É uma afirmação. Eu tenho até uma tendência de ler isso como uma pergunta, mas é uma afirmação. Como não será de maior glória? O que ele está falando? Preste atenção aqui, meu irmão. Ele não está falando contra o estudo. Eu não sou contra estudar, muito pelo contrário. Você deve mergulhar nas coisas, você deve aprender das coisas, você deve sim se informar. Agora, entenda uma coisa. Você não pode fazer disso um substituto. Porque o que o Espírito Santo está querendo fazer não é fazer você entendedor de uma teoria. É experimentador de uma realidade. Entendeu a diferença? O que o Espírito Santo quer fazer é pegar o texto bíblico, é pegar aquilo que você se propõe a entender e registrar isso em você. O que o Espírito Santo está querendo fazer, presta atenção aqui. Por isso que o novo ministério não é capacidade humana, porque eu não posso manipular o Espírito Santo. Eu não posso chegar para o Espírito Santo e falar assim, hoje nós iremos. Não tem isso. Eu preciso compreendê-lo. Eu preciso me alinhar a ele. Eu preciso ser parceiro dele. Por isso que Paulo, na primeira carta, vai se chamar de cooperador de Deus. Eu preciso me tornar parceiro do Espírito Santo na produção do que você tem que ser, meu irmão. Pregou aí? Se você é uma carta, o Espírito Santo está querendo reproduzir, através do meu ministério, pelo Espírito, alguma coisa em você. Ele quer escrever no seu coração. Hoje, Deus não está preso à ideia de um livro. O livro é uma forma de Deus fazer você conhecer, fazer o seu entendimento ser iluminado. Mas o que Deus está querendo hoje é que você receba a vida do livro. Hoje, a aliança que nós estamos vivendo com Deus não é uma aliança de letras, não é uma aliança de teoria, é uma aliança de vida. Então preste atenção, como entender essa migração de uma antiga para uma nova aliança? Esqueça essa ideia da gente pensar a antiga palavra, o Antigo Testamento, a gente traz essa nomenclatura, que foi também uma coisa acrescentada à Bíblia, e você bota esse peso sobre o Antigo Testamento, e nós trazemos essa ideia de que o Antigo Testamento é uma coisa que passou, rasgou. A gente pode botar a Bíblia ali em Mateus e rasgar o restante e jogar fora. Mas Deus vê a palavra como Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse.
Nós cremos que toda a palavra, ela é inspirada por Deus e é útil. 2 pontos. Paulo fala para corrigir, para orientar, para o homem ser treinado para toda boa obra e várias outras coisas que está lá. Amém? Agora, como que nós entendemos essa migração de aliança? Como que Deus está fazendo hoje? Presta atenção. Ele sempre desejou, eu vou bater nessa tecla, que a palavra não fosse um livro, mero livro. Ele sempre desejou que você fosse o lugar de registro da palavra. É como se você fosse o bloquinho de Jesus, a carta. É o lugar onde Jesus, ó. E o que você está sendo registrado? Pensa aí um pouquinho, vai. Você tem agora alguma coisa que Deus... Pastor, acho que Deus está escrevendo demais sobre perdão na minha vida. Pastor, acho que Deus está falando sobre perseverança. Pastor, acho que Deus está registrando sobre dedicação. Pastor, acho que Deus está dedicando um pouco mais sobre a pureza. Pastor, eu estou sendo registrado. Alguma coisa Deus está querendo colocar em você, porque Ele não coloca mais em forma de mandamento. Isso que nós precisamos entender. A antiga aliança era o seguinte: cumpra com algumas obras. E está tudo certo entre nós. Se você não fizer certas coisas, tá bom. O cristianismo atual, ele está vivendo ainda nessa perspectiva da lei. Que é assim, o cristão não pode, aí segue a lista. Ah, o cristão não pode isso, o cristão não faz aquilo. Aí por isso que surgem essas coisas. E eu particularmente não gosto. Querido, fazer uma mesa redonda na igreja, um dia de perguntas. Quais as perguntas que saem? Pastor, pode ouvir música do mundo? Pastor, pode botar piercing? Pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, é sempre as mesmas coisas, meu irmão. Pastor, por que não pode sexo antes do casamento? Essa ideia do pode ou não pode. Isso é lei. A lei lidava com as obras do homem. O seguinte, o homem poderia cobiçar 300 mulheres. Não foi para a cama com nenhuma? Tudo certo. Acabou. O cara podia querer roubar tudo, mas não roubar nada. Não roubou, não pecou. Está limpo. O cara podia sentir desejo de mentir, mas falar a verdade. E estava tudo certo. Eram as obras. Se baseavam no seguinte: fez o que é certo, tudo certo. Fez o que é errado, tem que pagar um preço. Vai matar animal, vai entregar um sangue, vai lá entender que você praticou, você consumou o pecado. Agora, Jesus ele vem e revela uma coisa muito mais profunda. A graça nos deu, meu irmão, um negócio de muito mais responsabilidade, porque nos foi dado maior privilégio. O que Deus fez? Deus pegou uma tábua de pedra e falou assim: cumpre isso aqui. Tudo aquilo que quiser ser justificado vai viver por isso aqui. Você será justo ao cumprir todas as suas obrigações. Você não mata, não rouba, não cobiça, não honra teu pai e tua mãe, e por aí foi. Tamo junto? Quando chegou e veio para a graça, Deus falou o seguinte: não tem essa ideia do não adulterarás? Eu não quero que você não pratique adultério. Eu quero arrancar o adultério de dentro do seu coração. Você está me acompanhando, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu estou me sentindo falando... Agora sim, parece que eu estou na aula de hebraico, mas é a professora que está dando aula para mim. É assim que eu me sinto. No primeiro dia, a professora falou assim: Shalom, Borketov. Aí eu me senti um bobo, né? Eu falei: eu vou ter que repetir isso, Jesus? Eu me sinto bobo, gente. Depois eu descobri que a minha câmera estava mostrando lá, né? Eu acho que os meus sorrisinhos, não, acho que não foi essa parte, foi não. Porque eu me sentindo bobo. Falei, como é que eu falo um negócio que eu não sei? Aí hoje eu brinquei com a pastora, eu acordei ela, falei: Borketov, meu amor. É bom dia em hebraico lá. Aí, eu estou me sentindo falando hebraico com vocês. Você está aqui, está acompanhando? Então preste atenção. Deus, ele não quer que você não pratique o adultério. Pelo amor de Deus. Deus não quer que você... Não é simplesmente não praticar a mentira. Deus quer arrancar de você uma essência de mentiroso. Deus quer arrancar de você a essência de um adúltero. Deus quer arrancar de você a impureza de um impuro. É isso. Deus quer pegar e quer transformar a essência, o dentro. Teve uma vez que eu fiquei doido. Eu fui ler um livro que o cara falava sobre corte. E era interessante, porque ele falou assim: para mim não é pureza chegar no casamento sem ter tido relação sexual.
Eu fiquei doido, foi agora tem que ler o livro, né? Aí ele falou o seguinte, a maior intensidade de santidade de real é quando você trabalha os desejos e não a prática. Bem-vindo à graça, irmão. Eu acho muito mais leve a lei. Ainda que ninguém aqui cumpra. Mas a lei é assim, eu só lido com aquilo que eu pratico. Na graça, eu lido com aquilo que eu tenho potencial de praticar. Com aquilo que eu tenho inclinação a ser. Tá feliz agora, pô? Tem alguns que falam, ai, graças a Deus pelo tempo da graça. Sim, porque você só está ouvindo agora a responsabilidade, você não está ouvindo o privilégio. Calma. E eu quero te mostrar uma coisa, para seu escândalo. Ó, Romanos 7, vai lá, verso 14, um verso. Agora vem o privilégio. Meu Deus, isso aqui é muito lindo. Eu amo demais falar desse assunto. Romanos 7, 14, vamos lá? Eu queria que você falasse esse texto. Não é por nada não, mas a gente precisa verbalizar ele, todos juntos. Porque isso aqui é a realidade do homem. Enquanto você não se vê assim, você não entende o que Deus fez por você. Então, Romanos 7, 14, no 3 você repete junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é o quê? Espiritual. Olha o que ele está falando. A lei não tem problema nela, não. Ele vai chegar um momento que Paulo vai ensinar para Timóteo que a lei, presta atenção aqui em mim, que a lei, ela era uma forma de Deus corrigir os que praticavam erro. Ele fala, a lei não é para os bons, a lei é para o ruim. Por quê? A função da lei, meu irmão, por exemplo, no nosso Brasil tem um Código Civil que você tem que cumprir. E não cumpre não para tu ver. Mas para que serve a lei? Para você saber que se você pratica uma coisa que é contrária à lei, você terá o quê? Punição. Mas a lei de Deus, ela sempre foi para corrigir os atos do homem e para corrigir o coração do homem. Mas ela nunca encontrou espaço. Por isso a tal da pedra. Por isso que Paulo fala ali, ei, a pedra não é mais escrita em pedra, porque antes aquilo ali simbolizava o interior do homem. O interior do homem estava enrijecido. E Deus sempre quis registrar a sua palavra nos homens. Eu vou ficar repetindo isso para você fixar isso. Jeremias vai falar isso. Hebreus vai falar isso. Vai falar que Deus ele sempre desejou registrar suas palavras no homem. Só que ele não encontrava espaço. A nossa natureza, que não é espiritual, na sua essência, ela combatia a palavra. A palavra que é espiritual chegava para mim e não encontrava casa, não encontrava habitação em mim. O texto não acaba no 7, né? Vai lá, o capítulo 8, verso 3. Podemos? 8:3 de Romanos. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Olha só, ele fala, a lei tinha uma enfermidade chamada carne. Isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. No tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei que se cumprisse em nós. Eu gosto da versão revista e corrigida, que fala os justos preceitos. Os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção, meu irmão. Deus quer pegar todo o Antigo Testamento, que você apelidou assim, não sei nem porquê. Eu vou te mostrar depois a principal base, que para mim é uma das mais claras, que caberia uma argumentação de que nós não deveríamos nem ler o Antigo Testamento. Acabou. Ou como uma pessoa me perguntou, pastor, só serve para história? Não.
Lá, agora, se está escrito, não adulterarás, como a gente lê isso? O adultério não é vida para mim. Quando fala, meu irmão, eu consigo ver no Antigo Testamento, quando eu leio Provérbios, meu irmão fica encantado, que eu falo assim, meu Deus, está ali falando de tolice. Eu entendo que Deus não quer simplesmente me alertar para eu falar certo ou para eu falar errado. Ele quer tirar a tolice do meu falar. Entendeu como é que funciona? Você tem que olhar para a palavra agora e falar assim, qual é a vida que esse texto pode produzir em mim? Sabe por quê? A lei, ela opera agora em você no espírito. Então o que Deus está fazendo? Olha que barato. Deus está pegando o texto que era meramente uma inscrição num papel, que não conseguia mudar o interior do homem, que conseguia podar um pouco o comportamento. É aquela famosa correção que vocês talvez como pais praticam. Que o teu filho só não pode fazer as coisas, você sabe que ele faz tudo o que você fala para não fazer, mas desde que não faça debaixo dos seus olhos, está tudo bem. Isso não é correção. A correção, ela tem a finalidade de treinar o coração a ser sujeito. Então, na correção, eu pratico uma podagem. Na correção, eu pratico uma disciplina para condicionar o coração da criança. Você está aqui comigo? Na correção, você vai trazer a criança onde o lugar que você quer que ela esteja sujeita. O lugar que você quer que ela se submeta. Então é repetição, é chato, é ensinamento, mais ensinamento mesclado com correção. Não é corrigir, eu sou seu pai, eu sou a autoridade sobre a sua vida, você tem que fazer, você tem que me obedecer. Essas falas são todas bonitas, mas são de geração em geração repetidas e não servem para nada. Isso só faz o que a Bíblia diz, que é produzir ira no coração do filho. Isso permite o filho ficar irado e a ira no coração do filho faz com que ele feche o coração para seu ensinamento. Então você nem tem correção e nem ensinamento. Aí o que seu filho faz? Ele fica um fingido. Ele pode fazer de tudo, só não pode fazer de tudo debaixo dos seus olhos. Isso não é correção. Se o seu filho se comporta diferente quando você não está presente, pergunte às pessoas como ele se comportou. E se ele se comporta diferente, saiba, o defeito dele não é ele, é você. A Bíblia diz que a sabedoria dos pais é justificada nos filhos. O quanto você é sábio se mostra pelo que o seu filho é. Tem noção? Tem gente falando, eu pensava que eu era um pouquinho mais. Não leva isso para o lado da dor, não. Muito pelo contrário. Leva pela instrução. A palavra ela tem vida para nós. Amém? Então preste atenção, nós não andamos por regras, nós andamos pela vida. Hoje nós podemos entender que a palavra ela tem a função de produzir em minha vida. Ela não tem a função de hoje me dar regras. Ela não tem função hoje de me dar regrinhas. Pode, não pode. Essa ideia é uma ideia cristã muito imatura, muito pequena, muito mínima diante do que Deus quer fazer. Você está me acompanhando? É muito mínima. Se você pensar hoje a vida cristã por esse pode ou não pode, o negócio fica chato, meu irmão. E tem muitos de vocês aqui que pregam isso dentro de suas casas ou para os seus amigos. Você leva essa ideia de que eu faço porque sou cristão. Eu sou assim. Não, o cristão é uma identidade. Eu sou assim. O cristão é assim. É uma identidade, é uma essência. Nós não estamos fazendo certas coisas porque somos bons. É porque a palavra nos tornou. E quando a gente se torna, a gente não tem como praticar outra coisa. Eu sou assim. É a mesma coisa para o mal. Eu sou ignorante. Você é. Só que a palavra quer te tornar uma pessoa amável, dócil. Amém? Olha comigo o principal texto que as pessoas falam para dizer. O Antigo Testamento passou. Muito tendencioso. Efésios 2. Para mim, esse é o texto que mais se aproxima se nós não lermos ele à luz da Bíblia. Se a gente isolar o texto e pegar partes do texto, a gente pode provar que não existe mais Antigo Testamento, não tem sentido Gênesis a Malaquias. Efésios 2,15. Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que a palavra vai dizer. Efésios 2,15 está escrito: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ele está falando de dois povos, né?
criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí ele vai dizer que ele nos anunciou a paz e trouxe a gente que estava longe para perto de Deus. Ele está resolvendo o problema. E aí, como é que fica Israel e a igreja? São dois povos? Como é que Deus faz para trazer os gentios que estavam distantes, que nem praticavam nada que Deus, não tinham interesse nenhum em Deus? Como é que Deus fez para trazer eles? Ele falou, Jesus aboliu na sua carne. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, meu irmão, morreu a razão da lei. Jesus matou a natureza que era contrária à lei. Não tem mais sentido, porque você não tem cabresto. O que Deus está fazendo é o seguinte, ele está querendo substituir a vida do seu interior. Ele está querendo pegar esse teu histórico, isso mesmo. Preste atenção. Se por um lado o sangue de Jesus limpou, remiu, isso é que é remir, é tirar toda a sujeira. Por outro lado, a palavra é uma água que vai lavar a tua alma, porque você não ficou desalmado e nem teve uma amnésia. Você não pegou e deu um piripaque e a sua mente foi apagada, danificada do nada. Você, quem sou eu? Tem uma música dos Arrais que eles falam que o meu nome morra com o meu corpo. Ele fala, mata a minha identidade, mata tudo. Mas a grande realidade, meu irmão, é que você continua o Cadu. Tem uns aí que tem uns apelidos feios, né? Isso aí mata no batismo também, tá? Né, Emias? Uns apelidos que não sei... Vou passar, deixa pra trás, pelo amor de Deus. Olha pra você, hoje tá bonitão, não tem como chamar daquele jeito mais. Cara curioso, né? Essa carnalidade aí tem que matar também. Tem uns apelidos que é feio, cara. A gente tinha uma turma aqui, assim que a igreja iniciou, que Deus me livre, era todo mundo com apelido. Eu chegava, o apelido dele é fulano, Beltrano. Mas tinha uma época que o pessoal falou assim, foi uns visitantes na cela. Eu falei, quem? Loló, Miojo. É sério, gente, não é piada não. Foi o Loló, foi o Miojo, e começou a falar o nome dos caras. Ninguém tem nome nesse... Já pensou? Tem um irmão Loló lá na igreja, um irmão Miojo. Queridão, você concorda comigo que esse texto está dizendo o seguinte, Jesus aboliu na sua carne a lei na forma de ordenança para criar em si mesmo, o que ele fez? Um novo homem. Então, ele pegou você, antes era o seguinte, tinha uma plaquinha assim, não pise na grama. Aí o que você fazia? Por que eles botaram essa placa aí? Cara, que vontade de pisar na grama. Não é assim? Gente, é sério. Quando fala assim, não faz. Sério. Não pode. Aí você... Por que fala que não, meu Deus? Sabe o que Jesus fez? Ele falou o seguinte, eu vou retirar esse negócio aqui chamado não pode, pisar na grama, e eu vou colocar dentro de você um coração de não pise na grama. Você vai danificar a grama. Você entendeu? Eu estou tentando falar assim, uma coisa muito simples, você entender. Jesus não quer, meu irmão, com bom sentido da palavra, que você fique por aí se martirizando. Jesus quer que você se torne. Esse é o problema. Você agora vai ter que entender que uma vida devocional, para quem decidiu nascer de novo, não tem nem como. Da onde vai vir a vida? E eu estou te falando o seguinte, o teu espírito, diz a Bíblia, que se tornou um espírito com Jesus. O que você faz para ser um com a tua esposa? Você se uniu. Aí tem os compromissos com ela. Não é isso? Tem a atenção, tem o serviço, tem o sexo. Tem toda uma questão de devoção um ao outro. Olha aqui que a Bíblia fala. Ela fala, assim como o corpo, nós nos tornamos um com alguém, com o nosso cônjuge, Jesus se tornou um com você. Você já está em comunhão com Cristo. Você entendeu isso, meu irmão? Por estar em comunhão com Cristo, preste atenção, você não precisa fazer esforço para ter contato com Ele. É um Espírito, não é dois. Jesus se ligou a você. Comunhão é uma coisa muito natural para quem nasceu de novo. Pastor, eu acho que a palavra não está me lavando porque ela não fez nem a primeira função dela, que é gerar vida. Isso.
Eu vou parar aqui nessa ideia. Semana que vem nós vamos falar sobre como a palavra purifica. Hoje, eu quis te mostrar que a palavra dá vida. E se Deus está comprometido com a palavra dele, dizendo que tudo que ele prometeu na palavra vai ser cumprido. Presta atenção, ele tá em torno do que ele falou. Ele está ali, ó, velando. Se Deus garante resultados pela palavra, se a palavra que me deu vida é a mesma que segue lavando a minha vida, nós vamos ver isso na semana que vem. Como é que as coisas não estão mudando para mim? Porque ele só tem uma coisa. Você está comungando mais com o teu antigo do que com o teu novo homem. Jesus te pegou e falou assim, te fiz sem regra. Porque a regra é você. Você se tornou justiça. Presta atenção. Jesus se fez pecado para que você se tornasse justiça de Deus. O que é isso? Ele pegou e falou assim, tudo que é reto, tudo que é bom para Deus, tudo que é santo para Deus, eu não estou mais pedindo que você cumpra. Eu estou falando que você vai se tornar. O evangelho é a essência, meu irmão. Você acha que Deus não sabia? Tu acha que Deus queria te jogar numa miséria de vida? Porque ele te tirou de uma cadeia para te colocar noutra? O cristianismo está se tornando prisão, gente. Está se tornando coisa chata, ruim, pesada. Que as pessoas olham e falam assim, pô, por que eu só não saio porque eu não quero ir para o inferno? Meu irmão, com um coração desse, tu já está habitando lá. Você está aqui só por causa de medo do inferno? Presta atenção, o sentido do resgate de Deus é muito maior. Deus olha você e fala assim, uau, ele te vê como a terra, e ele vê a ação do Espírito, a mesma coisa, e ele fala, eu estou doido para falar, haja. Ele está doido para falar, aconteça, se torne. Assim como ele falou, aconteça a luz. Ele está doido para falar, pureza, santidade, mudança. Ele está doido para falar propósito. Ele está doido para significar você, para pegar você que está sem forma e vazio e falar, qual é? E aí, o que tu vai apresentar para mim? Mas é isso. Nós estamos ainda muito retidos. A gente tem muito de, não, pô, eu penso assim. Eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você crê. Tira, cristão não pensa, cristão crê. Porque os nossos pensamentos, a nossa fé é inteligente, amém? Só que ela é inteligente, ela é explicada, a nossa esperança se explica para nós, que cremos. A Bíblia diz que para os outros ela é cheiro de morte, é loucura. Pirado esse cara aí, tá falando besteira. É isso, para você não, tem cheiro de vida, para os outros tem cheiro de morte. Então preste atenção, você precisa entender que para você aquilo que eu estou ministrando aqui não é estranho, é tua vida. Você precisa sair daqui hoje pensando o seguinte, meu irmão, a Bíblia manda eu refrear minha língua. Em vez de eu ficar tentando somente praticar isso, eu falo, Espírito Santo, faz isso em mim. Eu estou disponível, Deus. Eu vou meditar na palavra, eu vou ficar com a palavra, eu vou pegar a palavra, eu vou anotar a palavra, eu vou falar que a palavra diz e eu vou me tornar a palavra. A Bíblia diz em Tiago, só para você guarda essa comparação no teu coração. Tiago diz o seguinte, o homem que ouve a palavra, como você está fazendo agora, e não atenta para a palavra, não medita, não cumpre a palavra, ele diz que está enganando a si mesmo. Aí ele diz, é semelhante, ele vai dar uma comparação a um homem que vai no espelho, olha o seu rosto, ou seja, quando você vai no espelho, você vê quem? Eu? Quem que você vê? Você. Exatamente como você é. Tem uns espelhos que são maldosos, né? Já viu? Tu chega no espelho e faz assim, tu fala, precisa? Precisa disso? Né? Mas tem uns espelhos também, meu irmão. Minha sogra tinha um lá que eu falo assim, rapaz, perdi quantos quilos de ontem para hoje? Quebraram aí o vento. O inimigo, um negócio desse. Um espelho que levantava a nossa autoestima. Então presta atenção. A palavra diz que você olha no espelho e você vê o quê? O seu próprio rosto. Aí ele diz, se o homem não se torna praticante, é semelhante a um homem que olha no espelho e vê a si mesmo, mas se esquece de como é. Vai embora. Olha o que Tiago está falando, meu irmão, isso é pérola. Você está querendo mudança para a tua vida? Isso aqui é ouro, hein? É ouro agora, hein? Tiago cavou profundo e nos ensinou. Te deu ouro. Sabe o que ele falou? Toda vez que você olhar para a palavra, entenda que ela mostra o que você realmente é.
É a palavra que expõe, é a palavra que te mostra, é a palavra que... Meu irmão, presta atenção. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 1, Salmo 119. Aí ele diz, observando... O que ele diz? O jovem vai se olhar por intermédio da palavra e vai ter a vida purificada. Aí ele diz, aí que ele manda aquele texto, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista está falando numa época que a palavra ainda era pedra, mas ele disse, eu já entendi o sentido. É ter a palavra dentro. Eu posso contar só uma piadinha? Teve uma vez que eu estava acompanhando um cara, ele era recém-convertido e ele era muito difícil. Meu irmão, o cara ficava fazendo perguntas difíceis para prejudicar o discipulado. Foi daí que eu comecei a explicar que discipulado não é estudo bíblico. Ele teve um dia que ele virou e falou assim, a gente ia para um evento, aí ele virou e falou assim, falei, cara, cadê tua Bíblia? Aí ele, pô, irmão, não é escondi a tua palavra no meu coração? Tá aqui, ó. Falei, Aí eu falei, vou dar uma lição nele. Falei assim, quando o cara chegar lá e falar assim, balança a sua Bíblia. Gente, mas foi de brincadeira que eu falei, balança a sua Bíblia. Falei, você levanta e balança o peito assim, ó. Valeu? Falei, tu tá entendendo o que eu tô perguntando? Naquela época eu não tinha esse aplicativo de vocês aí, não. Essas heresias, tinha não. Aí sabe o que aconteceu? Gente, sério. Rapaz, se eu sou pentecostal, eu vou ficar arrepiado. Eu falar, Deus falou contigo, vaso. O cara não pegou e falou assim, os jovens, cadê sua Bíblia? Balança sua Bíblia aí. Veneno quase que escarrega. Porque não era um simples não levar a Bíblia. Ele não gostava de andar com a Bíblia e o cara era complicado. Para tudo ele tinha um... Se ele tivesse, para os pecados dele, tanto a Bíblia quanto ele tinha para justificativa, rapaz, ele estaria, ó... Porque eu falei, sacode o peito. A palavra precisa estar dentro do seu coração. Gente, fala para mim que você ouviu. Mais claro do que isso, eu orei tanto para Deus tornar isso muito claro. Eu falei, Deus, eu vou ser muito simples lá hoje. Vou falar as coisas no beabá Isso aqui a gente já ouviu, isso é tudo aqui picado. Eu posso te dar mensagens que eu preguei isso aqui por porção. Eu só juntei a ideia. Só trouxe aqui, só organizei tudo que a gente já ouve aqui. Tudo. Todos esses textos praticamente eu já preguei mensagem neles. Eu só estou organizando, eu já falei com vocês, esse ano não é ano de coisas novas, é de mergulhar profundamente naquilo que a gente já sabe. Pelo amor de Deus, a palavra está vivinha, pulsante, esperando você se apossar dela, falar, ela vai viver em mim.